Vamos aprender a fazer meia de crochê com aparência, textura e maciez de tricô? Essa meia pode ser feita na versão feminina e masculina. Essa é a versão para canhotos. Se você tem interesse na versão para destros, olha aí embaixo na descrição do vídeo. Aqui no canal eu faço sempre as duas versões, então atente-se para estar sempre na versão correta à sua situação. Nessa videoaula eu usei esse modelo com 3 cores, mas você pode fazer também em cor única. E eu explico como fazer a transição de cores e, no caso também da cor única, como fazer a transição de pontos sem mudar de cor. Eu utilizei o fio Hobby Baby Kids da Círculo, que tem uma tex de 400, cada embalagem tem 100 gramas, 250 metros. Eu gosto da textura desse fio e ele é um fio que ele tem uma tecnologia anti-peeling, o que significa que ele não forma bolinhas. Eu já tenho feito várias peças com esse fio e eu gosto muito porque com o passar do tempo ela se mantém íntegra, sem formação de bolinhas. Também tenho notado que apesar da flexibilidade, da maciez, ele não deforma muito e também não laceia tanto quanto alguns outros fios que eu já trabalhei. Então, por isso, eu utilizei esse fio, mas você pode utilizar outro fio que tenha uma tex aproximada de 400, que vai dar certo também. Para fazer essa par de meia, eu usei essas cores e isso foi o que sobrou de cada uma das cores. Para fazer o par com cor única, eu precisei de mais de um novelo, tá? Eu usei o novelo inteiro e mais uma parte de um outro novelo. Então, um novelo não é suficiente para fazer o par nesses tamanhos que eu fiz aqui. As cores que eu utilizei foram 802, que é essa aqui, ó, natural. Vitoriana, cor 3470. E Querubim, cor 3277, cor 2871, Templo. A meia foi feita com um ponto que imita tricô. É um crochê, mas ele tem a textura, a flexibilidade, a maciez do tricô e fica fechadinha. Então, realmente, parece muito tricô, dá o mesmo conforto, mas é crochê, é feito com uma agulha só. E ela é feita neste sentido, ó, assim, ó. A gente vai subindo as carreiras, faz a pontinha da meia, faz o corpo da meia e faz o cano aqui, o punho, tudo carreira por carreira, indo e voltando. Não é feita assim, ó, nesse sentido, é feita desse jeito, no comprimento, indo e voltando. Então, em cada carreira já se trabalha os pontos, a mudança dos pontos, as 3 cores, tudo ao mesmo tempo. Quando ela fica pronta, você só tem que fazer a costura aqui, ó, lateral, que é feita com a própria agulha de crochê. Eu utilizei 2 agulhas, todas as carreiras você vai trabalhar com as 2 agulhas. Agulha número 4,5, que eu usei para fazer essa pontinha, para que ela fique mais apertadinho o ponto, e agulha número 5 para fazer o corpo e o punho da meia. A meia tem um total de 38 centímetros. A meia é tamanho único adulto, veste diversos tamanhos de pés. Deixei o material organizado, porque em todas as carreiras da meia eu vou precisar de usar as 3 cores e as 2 agulhas, em todas as carreiras. Então, quanto mais organizado ficar na mesa, melhor, para não ficar embolando fios, e eu vou te mostrar como resolver isso de uma maneira bem simples. Então, eu tenho aqui a cor da pontinha dos dedos, depois aqui está a cor do corpo da meia, e aqui a cor do punho. E a agulha, a 4,5 e a 5. E eu começo a correntinha utilizando a cor que vai servir para pontinha dos dedos. Se você estiver trabalhando com uma cor só, você só vai ter que se atentar para a mudança de agulha. Quem estiver trabalhando com as 3 cores, é só seguir o que eu vou mostrar agora. Pego a agulha número 4,5 e vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 correntinhas, eu preciso de 12. A 12ª é essa que já está na agulha.
Portanto, eu não vou puxar a laçada, porque quando a gente trabalha com mudança de cores, essa mudança precisa ser feita já no último ponto. Eu tenho 11 correntinhas, a 12ª está aqui, eu já pego a próxima cor, que é essa aqui, seguro aqui os fios das duas cores, laço a agulha e puxo a nova cor. Ao puxar a nova cor, eu soltei a laçada que estava na agulha, que era a 12ª correntinha, certo? Agora, eu vou trabalhar a próxima cor. Só que essa próxima cor, eu trabalho também com outra agulha, que é a agulha mais grossinha. Então, é só tentar, não vai ser difícil, já já você vai estar acostumada a entender essa lógica. Então, 12 correntinhas com a agulha mais fininha, e agora eu vou fazer 38 correntinhas com essa nova cor, tá? E como vai ter mudança de cor, na realidade eu faço 37 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 37 correntinhas, a correntinha de número 38 está na agulha. Eu pego a nova cor, laço a agulha com a nova cor, puxo, com isso eu fiz a correntinha de número 38, tá? Mudei de cor, permaneço com o mesmo tamanho de agulha, seguro os dois fios aqui para essas correntinhas não abrirem muito, e vou fazer agora 28 correntinhas nessa cor. Pronto, fiz 28 correntinhas nessa cor. Vou puxar uma laçada grande e vou medir. A correntinha fica bem grande, dá a impressão de que vai ficar uma meia gigante. Só que nas próximas carreiras, esse tamanho de peça vai diminuir. Não vai ficar com esse tamanho todo. Eu vou medir. Ó, medindo, não pode esticar, tá? Estou medindo aqui, está dando 53 centímetros. Esse tamanho vai diminuir já na próxima carreira. Esse ponto encolhe bastante e ele vai reduzir e chegar nos 38 centímetros. Eu vou trabalhar a primeira carreira em cima dessas correntinhas, tá? Começo com a agulha número 5, porque a agulha 4,5 é só quando eu estiver trabalhando aqui, ó, nessa pontinha. Que essa é a pontinha dos dedos, a parte da ponta dos dedos. Essas são as correntinhas. E aqui atrás tem uma laçada, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar essa outra cor aqui que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Tem uma correntinha aqui, essa correntinha vai ficar de frente pra mim. Vou mantê-la assim, ó, de frente pra mim, segurando o cordão dessa forma, porque eu preciso que os pontos sejam feitos aqui, ó, nessa laçadinha que fica atrás, ó. Não precisa subir correntinha para dar altura e nem precisa pular nenhum ponto. Já vem desde o primeiro ponto aqui, ó. Desde o primeiro ponto, pegando a laçada aqui de trás e fazendo um ponto baixíssimo. Vai no ponto seguinte. Pega a laçadinha aqui atrás e puxa. Laçadinha aqui de trás e puxa. Aqui eu cheguei no último ponto, olha, a última correntinha desta cor. Então, antes de inserir a agulha aqui nessa última correntinha, eu puxo esse fio aqui pra frente, tá? Eu trago esse fio pra frente. E só depois é que eu vou inserir a agulha na laçadinha de trás do ponto. Então, presta atenção nessa hora, ó, o ponto está aqui, a correntinha, a laçadinha de trás é essa. E aí, eu vou já laçar o fio com a nova cor. Laço o fio com a nova cor e, ó, quando eu laço ele com essa nova cor, eu libero aqui o último ponto que faltava da cor que eu estava trabalhando e já estou com a agulha laçada pela nova cor. Então, eu começo agora com a nova cor, correntinha virada pra mim, insere a agulha aqui, ó, na laçadinha que fica atrás e faço o primeiro ponto. E faço o segundo,
E o terceiro. Seguro assim, ó, com 2 dedos, fazendo quase que uma pinça. E vou inserindo a agulha na laçadinha de trás. Fazendo assim, essa carreira vai ter elasticidade, tá? A importância de pegar assim, ó, essa laçadinha que fica aqui atrás, é para a carreira ter elasticidade. Estou chegando no último ponto, ó, esse foi o penúltimo, e aí esse aqui é o último ponto, é hora da troca de cor. Então, eu tenho que trazer esse fio para frente, lembra? Traz ele para frente. Aí, só depois é que eu vou inserir a agulha aqui, ó, na laçadinha de trás do ponto. E vou trabalhar já com a nova cor. Dá uma puxadinha aqui para ajustar esses pontos. Pronto. Já troquei de cor. É a hora de trocar também de agulha. Porque essa pontinha, ela é feita com agulha um pouco mais fina. Então, eu troco a agulha. E nessa hora da troca de cor, é importante verificar se a gente não vai. É importante prestar atenção para não pular nenhum ponto, porque ó, tem uma laçadinha aqui que fica um pouquinho mais apertada. E pode ser que a gente pule, não é para pular, não é para pular nenhum ponto. Aqui tem que ter 12 pontos até o final e vamos lá. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Deu certinho. 12 pontos. Os fios já começaram a embolar. Prestou atenção nisso? Vou virar aqui a peça e observa que os fios já estão embolando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar um pouquinho a posição desses fios, trazendo esse novelo para cá, levando esse novelo para lá e verificando se eles não estão passando uns sobre os outros. Se estiver passando, ó, faz assim. Solto um pouquinho de cada fio, ó, uma quantidadezinha de cada fio para poder fazer a próxima carreira. Alinho eles de novo e olha os fios aqui, ó, não estão embolados. Esse aqui sempre vai ficar no meio, mas esses dois de vez em quando vão trocar, tá? Para não ficar fazendo nós entre os fios. Vou medir o tamanho que ficou a peça. Está com 51 centímetros, diminuiu, portanto, 2 centímetros, mas ainda vai diminuir bem mais. Começo a próxima carreira inicialmente com a agulha mais fininha, porque essa é a parte dos dedinhos da meia. E novamente vou observar que a correntinha que se forma aqui, ó, no topo da carreira, porque eu vou pegar essa laçadinha, ó. Sempre tem que observar essa aqui, ó, é a correntinha. Ela tem 2 elos, o elo que fica na minha direção e o elo que fica no sentido oposto a mim, ou seja, a laçadinha de trás que a gente fala, né? É sempre nela que eu vou fazer os pontos baixíssimos. Fiz 11 pontos, falta o último, tá? Que é o ponto número 12. Puxo, então, o fio aqui pra frente. Lembre-se, o fio pra frente. Aí, então, eu vou inserir a agulha no próximo ponto, depois que eu já trouxe o fio de trabalho aqui pra frente. E aí, eu vou pegar a nova cor, laçar o fio e puxar. Dá uma ajustadinha, sempre que fizer isso, dá uma ajustadinha aqui, ó, pra laçada não ficar tão grande. E agora é hora de trocar a agulha. Com a nova agulha e a outra cor, eu começo a fazer os pontos baixíssimos. Se você estiver fazendo a peça com uma cor só, não tendo a mudança de cor, é interessante colocar um marcador aqui para saber a hora da mudança da agulha, para saber que os primeiros 12 pontos são feitos com uma agulha menor
e os pontos seguintes são feitos com outra agulha. Então, para não confundir, não precisar ficar contando sempre os 12 pontos, pode colocar um marcador, porque aí vai saber a hora de em que ponto você precisa trocar a espessura da agulha. Pronto, aqui só falta um ponto para mudança de cor. Trago o fio para frente, coloco a agulha no último ponto aqui, na laçadinha de trás do último ponto e puxo, dou uma ajustada na laçadinha. Dessa forma, eu terminei essa cor e passei para a cor seguinte, onde também vou fazer pontos baixíssimos até o final da carreira. Tá medindo 46 centímetros, reduziu bastante. Hora de fazer a próxima carreira de ponto baixíssimo. Vou virar a peça e trocar de lugar os fios para não embolarem. Viu? Os fios estão livres, não estão embolados. Vou soltar um pouquinho de cada um, uma quantidade de cada um, e fazer a carreira seguindo o ponto baixíssimo. É hora de virar a peça e, consequentemente, virar também, mudar aqui a posição dos fios, ó, para que eles fiquem sempre assim, ó, retinhos e alinhados. Dessa forma, não vai ter confusão e nós nas linhas, tá? Depois de ter feito 3 carreiras de pontos baixíssimos, agora essa próxima carreira, ela muda um pouquinho. Por quê? Porque o ponto, ele tem uma diferença, olha, que a gente tem essas diferenças de relevo. O que a gente fez até agora foi essa parte aqui, ó, mais alta do relevo, que são os pontos baixíssimos. Agora, a gente vai trabalhar esses outros pontos aqui, ó, meio ponto alto e um pouco de pontos fantasias aqui. Então, eu tirei os novelos da mesa porque já deu para entender a dinâmica de organização dos fios. A partir de agora, eu vou filmar só a peça, sem me preocupar em mostrar os novelos, para que a atenção fique voltada para o ponto que eu vou fazer agora, tá? Primeira coisa, essa parte aqui, que é a parte do pezinho da meia, vai ter sempre o mesmo ponto, que é o ponto baixíssimo, e a agulha mais fina. Isso não muda em todas as carreiras. Você vai pegar a agulha um pouquinho mais fina e vai trabalhar aqui 12 pontos baixíssimos. Isso não muda. Então, vamos repetir. Já que isso não muda, vamos fazer. Fiz 11 pontos, então, lembre-se, antes de fazer o 12º ponto e puxar a laçada, a gente já traz o fio aqui para frente. E só então vai inserir a agulha, mantenho as 2 laçadas na agulha, né? As 2 laçadas dessa primeira cor, e então puxo a nova cor, finalizando assim os 12 pontos, e já mudei de cor. Agora é hora de mudar também de agulha. Então, deixa a agulha aqui. Vou para a próxima. Agora, eu vou fazer 3 pontos, um pouquinho diferente do que estava fazendo até agora, que é o ponto baixíssimo, não é? Porque antes de inserir a agulha, eu vou laçar o fio. Lacei o fio, aí então eu vou inserir aqui, ó, na laçadinha de trás. E agora eu vou laçar o fio novamente e preciso tirar as 3 laçadas. Se eu for tentar tirar as 3 laçadas aqui, ó, a agulha vai travar na segunda laçada. Então, qual a melhor forma? Tem 2 formas de tirar essas 3 laçadas. Uma que eu vou mostrar agora, ó, que é laçar, e aí segura bem aqui, ó, segura com a unha aqui, tenta esticar aqui, e então passa a laçada entre as 3. Essa é uma forma. E a outra forma, que eu acho mais fácil, é fazer em etapas. Como assim? Olha, primeiro eu laço a agulha, aí eu vou inserir aqui na laçadinha de trás, não é? E agora, ao invés de laçar e tirar tudo, eu faço em etapas. Primeiro eu laço e tiro
essa laçadinha aqui, ó. E aí eu fico com as 3 na agulha, essas 3 eu vou pegar a primeira e passar por dentro das duas, ó. Eu não laço novamente, eu apenas passo aqui, ó. Pronto, já fiz 2 pontos. Vamos fazer o terceiro, ó. Da maneira como eu acho mais fácil, que é laçar a agulha, insere aqui no ponto, na laçadinha de trás, laça de novo e puxa essa laçada, e então passa essa laçada dentro das outras duas, tá? Fiz 3 pontinhos aqui, um pouquinho diferente do ponto baixíssimo, não é? E agora, o restante, todos os outros pontos aqui, serão feitos com o meio ponto alto. Meio ponto alto é assim, você laça o fio, insere aqui, ó, vai inserir na laçadinha de trás, laça o fio e puxa. E quando eu estou com as 3 aqui, aí eu laço o fio e puxo as 3. Ó, de novo, laça, insere lá no ponto, laça e puxa, laça novamente, puxa os 3. Laça o fio, insere no ponto, laça e puxa, laça de novo e tira todas as laçadas. Esse ponto é bem fácil de fazer, hein? E vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Até chegar na hora da mudança de cor. Quando mudar a cor, a gente também muda o ponto. Então, chegando no último ponto, é hora de fazer a mudança de cor. Laça o fio, insere no ponto, já puxa uma laçada. Quando eu estiver com as 3 laçadas na agulha, aí sim eu trago o fio para frente, e aí tem que terminar o ponto já com a nova cor, não é? Então, eu laço o fio e termina ele com a nova cor, ok? Então, aqui eu troquei de fio, e também agora a gente tem que fazer um ponto igual o que eu fiz aqui no início, sabe aqueles 3 primeiros que foram feitos aqui? Que é um ponto mais baixinho do que esse ponto, esse meio ponto alto, né? Que é laçar o fio, ó, laçar o fio, inserir aqui na laçadinha de trás do ponto. Presta atenção aqui se você não vai pular nenhum ponto. Eu vou puxar uma laçada aqui e mostrar. Quando a gente vai mudar de cor aqui, ó, geralmente fica um pontinho meio estrangulado aqui. Tem um pontinho estrangulado aqui, ó, que a gente quase não vê, mas ele tá aqui. Vou até puxar assim, ó, beliscar ele aqui assim, ó. Presta atenção para não pular nenhum ponto, ó. Porque esse pontinho, às vezes, quando a gente puxa aqui, ele fica um pouquinho estrangulado, ó. Você puxou a laçada aqui, ó, e tá estrangulando o primeiro ponto. Então, é importante, se for o caso, coloque até marcador para você não correr o risco de pular o primeiro ponto, tá? Então, fiozinho para frente. Aí, o fio da nova cor, eu vou entrar já desde o primeiro ponto aqui, não pule nenhum. Ó, lacei a agulha, vou inserir na laçadinha de trás do ponto. Laça o fio, traz pra frente. E sem laçar o fio, ó. Vou pegar a primeira laçadinha que está aqui, ó, próximo ao gancho da agulha e passar dentro das outras laçadas. De novo, laça o fio, insere no ponto, puxa a laçada e passa essa laçada dentro das outras duas. Pronto, terminei a carreira. Agora eu vou retornar. E a carreira inteira vai ser ponto baixíssimo. A única atenção que precisa ter agora é que na hora que estiver fazendo lá a pontinha dos dedos, né, da meia, precisa mudar o tamanho de agulha, mas o ponto é o mesmo. Então, 3 carreiras seguidas de ponto baixíssimo. Terminei as 3 carreiras de pontos baixíssimos e observa que já dá para ver o relevo do ponto.
Onde tem as 3 carreiras de ponto baixíssimo, ele fica em alto relevo, e aonde tem os pontos, o meio ponto alto, ele fica num baixo relevo. Observa. E a gente vai repetindo essa sequência até atingir o tamanho suficiente aqui nessa meia para cobrir o peito do pé, porque sim, nós estamos fazendo a frente. Depois, vamos fazer a parte da meia onde tem o calcanhar, mas por enquanto vou repetindo essa sequência até atingir o tamanho. Depois de fazer uma quantidade de carreiras, agora é hora de começar a fazer os aumentos do calcanhar. E a quantidade de carreiras que eu fiz foram, nessa sanfoninha aqui, ó, tá vendo? O relevo e o baixo relevo. Aquelas carreiras de pontos baixíssimos, ele forma esse relevo no alto aqui, ó. Foram feitos 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esses relevos aqui, que são os pontos baixíssimos. E essa parte do relevo que fica mais baixa é a parte onde faz o meio ponto alto. E esse foi feito 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu estou fazendo a 6ª carreira de meio pontos altos. Eu não terminei. Então, eu fiz 5 completas. Essa carreira, número 6, de meio pontos altos, eu fiz 25 pontos, tá? Como foram? Primeiro eu fiz aqueles 12 aqui da parte da pontinha dos dedos, depois eu fiz 25 aqui, sendo 3 pontos baixinhos, que são aqueles pontinhos sanfonados, e 22 pontos aqui, meio ponto alto. Agora, eu vou fazer o meio ponto alto número 23, só que eu vou fazer 3 pontos na mesma base, ó. Eu venho aqui, esse é o 23º meio ponto alto. Na mesma base, eu faço mais um. E na mesma base, eu faço mais um. Portanto, eu fiz um aumento. E agora, os demais pontos eu vou fazer da maneira como eles se apresentam. Um ponto sobre cada ponto de base. Então, nesse ciclo de cor aqui, que é o corpo da meia, que tem 38 pontos, nessa carreira tem 40, porque eu fiz 2 a mais aqui, ó. Na mesma base, onde deveria ter apenas um, tem 2. E agora é continuar a carreira aqui, ó, até terminar fazendo o ponto normal aqui como ele está. A única mudança que tem nessa carreira é que foram acrescentados 2 pontinhos aqui. Terminando a carreira, eu vou virar a peça. Virei a peça, organizo os fios para não embolarem. E agora, vou fazer as 3 carreiras de ponto baixíssimos. E nessas carreiras, nada muda. Vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base, mudando a cor quando tiver que mudar a cor, mudando a agulha quando tiver que mudar a agulha. E aqui, né, acompanhar a quantidade de pontos, porque é exatamente um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Não terá aumento, não terá redução nessa carreira. Aliás, nas 3 carreiras de ponto baixíssimos. É só seguir essa quantidade de pontos até o fim. E quando chegar na próxima carreira de meio pontos altos, aí vai ter mais aumentos. Então, as carreirinhas de ponto baixíssimos, nada muda. Pronto, fiz 3 carreiras de pontos baixíssimos e já estou de novo na carreira de meio ponto alto. Então, fiz os 12 primeiros pontos baixíssimos aqui. Agora, eu vou fazer aqueles 3 primeiros pontinhos que a gente faz. Então, o primeiro aqui, aqueles 3 primeiros pontinhos que a gente faz sem ser o meio ponto alto, né? Que ele é um pouquinho mais baixo, laça. Insere a agulha no ponto de base. Insere a agulha no ponto de base seguinte, laça o fio, passa dentro dos 2. E de novo. E agora, eu vou fazer os meio ponto altos. Um ponto sobre cada ponto de base.
E fiz os 3 primeiros pontinhos, aquele pontinho mais baixinho, e fiz 22 meio pontos altos. E cheguei aqui, ó, na parte dos aumentos. Bem aqui na direção certinha. Aqui eu vou fazer 2 meio ponto baixos em cada ponto de base, ó. 1, 2, 3 vezes eu vou fazer isso, ó. Fiz no primeiro, faço no segundo, então eu vou fazer 3 vezes o ponto com aumento. Ó, mais um ponto com aumento e mais um ponto com aumento, 3 vezes. Então, em 3 pontos de base, eu fiz 6 meio pontos altos. O restante da carreira segue da forma como se apresenta, um ponto sobre cada ponto de base, da forma como os pontos têm que ser feitos. E olha, o calcanhar se formando. Percebe? Vou dobrar aqui, para ficar mais fácil, ó. A gente está formando um calcanhar com esses aumentos. Vou terminar essa carreira da forma como ela se apresenta, porque não vai ter nenhuma alteração. E depois vou fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos sem nenhuma alteração, da mesma forma como foi feito essas daqui. E só quando chegar na próxima carreira, onde precisam ser feitos os meio pontos altos, é que eu vou mostrar como é o próximo aumento. Fiz as 3 carreiras de pontos baixíssimos e já estou fazendo a carreira de meio ponto alto. Então, faz primeiro aqueles 3 pontos sanfonadinhos, faz 22 meio ponto alto e depois vou fazer agora os aumentos. Então, por 6 vezes agora eu vou fazer aumento. Veja que aqui, ó, os aumentos aqui tem essa sequência. Primeiro eu fiz 3, portanto, teve 2 aumentos aqui. Aqui foram feitos 2, 2 e 2, né? Os aumentos. E agora vai ser feito de 2 em 2 também por 6 vezes. Então, em 6 pontos de base, vou fazer 12 meio ponto alto. Ó. 1, 2, no próximo, mais 2, ficam 4. No próximo, mais 2, já tem 6 pontos. No próximo, 2, formando 8 pontos. No próximo, 2, formam 10 pontos. E no próximo, mais 2, terminando em 12 pontos. Agora, terminar a carreira da forma como os pontos se apresentam e fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos. Na próxima carreira de meio ponto alto, vou começar a fazer a redução. Fiz as 3 carreiras de pontos baixíssimos e já comecei a fazer a carreira de meio ponto alto. Fiz 25 pontos, sendo 3 aqui aqueles menorzinhos e 22 pontos 22 meio ponto alto. Cheguei agora nessa parte onde eu estava fazendo aumentos e agora é o processo inverso, eu vou fazer redução. A redução é feita assim: laçar o fio, inserir no próximo ponto de base, laça e puxa. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Vou inserir novamente no próximo ponto de base, laça e puxa. Fiquei, portanto, com 4 laçadas na agulha e estou levantando aqui, ó, 2 pontos juntos. Então, agora eu vou laçar e fechar todas as 4 laçadas. Dessa forma, o que eram 2 pontos virou um só, porque só ficou uma base aqui. Na próxima carreira, ao invés de 2 bases, vai ter somente uma. Vamos fazer novamente, ó. Laça o fio, insere no próximo ponto de base, laça e puxa. Insere no próximo ponto de base, laça e puxa, e agora laça e tira as 4 laçadas. Vou fazer isso 6 vezes, portanto, 12 pontos vão virar apenas 6. Aqui, ó, já fiz 2 vezes, agora de novo. Terceira vez, ó, laça e puxa, põe no próximo ponto de base, laça e puxa, laça, tira todas as laçadas. Já fiz 3. 4, 5, 6.
Então, aqui tinha 12 pontos. E aqui foram reduzidos os 12 para 6. Fiz redução. Então, agora, os próximos pontos eu faço da maneira como eles se apresentam. Até o final da carreira. Fiz as 3 carreiras de pontos baixíssimos. Já comecei a carreira de meio ponto alto e, como sempre, fiz os 25 pontos. 3 pontinhos menores aqui, 22 meio pontos altos. Agora é hora de fazer a redução. 3 vezes a redução, tá? Então, vou fazer laçar a agulha, inserir no próximo ponto de base, laçar e puxar. Inserir no próximo ponto de base, laçar e puxar. Laçar novamente, tirar as 4 laçadas da agulha, já fiz a primeira redução. Já fiz a segunda redução. E, finalmente, a terceira redução, ó. 1, 2, 3. Agora, é só continuar a carreira da maneira como os pontos se apresentam e depois fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos. Pronto, já fiz as 3 carreiras de pontos baixíssimos e já fiz a carreira aqui de meio ponto alto, aqueles 3 menorzinhos aqui e 22 meio ponto altos. Agora eu vou fazer a última redução. E a última redução, ela é um pouquinho diferente. Ela é uma redução, eu vou reduzir 3 pontos juntos. Quando eu fiz o aumento aqui, ó, no começo eu não fiz 3 pontos juntos na mesma base, ó. Eu fiz um aumento duplo, né? Eu fiz o ponto da base e mais 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que invertida. Agora, eu vou reduzir, não é? Então, eu vou laçar a agulha, inserir no próximo ponto de base, puxar. Inserir no próximo ponto de base, puxar. E inserir novamente no próximo ponto de base e puxar. Viu? Eu reduzi de uma vez só aqui, ó, 3 pontos. 3 pontos aqui se tornaram um só. Agora, eu vou fazer a carreira conforme ela se apresenta. Então, vou finalizar aqui. Terminei a carreira. Depois de fazer essa redução dos 3 pontos aqui, eu segui os pontos conforme eles se apresentam. Para saber a quantidade de carreiras, eu conto os relevos. A gente conta, ó, os morrinhos são 11 e a parte de baixo também são 11. No total dá 22. Mas eu gosto de contar assim, ó, pelo relevo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se você contar o morrinho de baixo, o relevinho baixo, também dá 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá vendo? Bom, agora é só costurar. Eu vou mostrar o resultado aqui, como é que tá ficando. Olha. Aqui está o calcanhar. Primeiro eu fiz os aumentos, 3 pontos, 6 pontos, 12 pontos. Depois eu fui reduzindo e fez essa curva do calcanhar. A meia tá já no ponto de fechar. Quem quiser a meia mais folgada, mais larga, ou se tiver, por exemplo, fazendo um modelo masculino, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma de uma cor só, um modelo masculino. E aí, nesse caso, eu fiz ela larga e mais curta, né? Com o cano mais curto. Então, aqui eu fiz mais carreiras. Nessa daqui, que é esse modelinho feminino que eu estou fazendo, eu vou manter essa quantidade de carreiras. Mas aqui, se quem quiser mais larga, é só fazer 3 carreirinhas de ponto baixíssimo e mais uma carreira de meio ponto alto sem aumentos, tá? Mantendo o tamanho. Eu vou fechar ela assim, porque essa meia, ela vai ter elasticidade, ela vai soltar, vai ficar mais larguinha, então eu prefiro fechar assim. A costura é feita
pelo lado direito. O lado direito, que é esse lado que tem o relevo. O lado do avesso é mais lisinho. O lado do direito, ele tem esse relevo. Então, a gente coloca aqui, ó, assim, dobra ela assim, ó, direito com direito. A costura é feita com a própria agulha de crochê. Eu vou usar a agulha 4,5. A laçadinha ficou pro lado de lá. Eu vou encaixar a agulha aqui no primeiro ponto e trazer a laçada pra cá, pra minha direção. Pronto. Agora eu vou unir pegando uma laçadinha de um lado, uma laçadinha de outro e fazendo um ponto baixíssimo. Pego uma laçadinha daqui e uma de lá e faço um ponto baixíssimo. Uma daqui e uma de lá e um ponto baixíssimo. Do meu lado aqui eu pego a laçada que fica na minha direção e do lado de lá eu pego a laçadinha de trás, a laçadinha externa. Tô me aproximando no finalzinho, quase na hora de trocar de cor. Vou fazer os últimos pontos aqui. Cheguei no último ponto, então, eu vou pegar a laçadinha daqui, vou pegar a laçadinha de lá, só que não vou fechar com essa cor. Eu vou fechar o ponto baixíssimo já com a nova cor e começar a trabalhar agora o fechamento dessa parte aqui com a nova cor. E cheguei no último ponto dessa cor, pego uma laçadinha daqui, pego uma laçadinha de lá e troco a cor. Já fecho o ponto já com a nova cor. Terminei de fazer a costura, dá uma olhada como é que ela fica perfeitinha. Agora, eu vou fazer a costura da ponta dos dedos e arrematar esses fios. Vou precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer a costurinha aqui da ponta. Então, primeiro eu vou deixar aqui uma quantidade de fio. Deixei uma quantidade de fio. Vou puxar essa laçada aqui para ela travar aqui, para não desmanchar os pontos, né? Os pontos da costura lateral. Coloco a linha na agulha de tapeceiro. Vou passar a agulha aqui nas pontinhas, nessas laçadinhas. Ó, vou puxar a agulha, viu? Pronto, eu passei a linha por toda a bordinha da meia. Então, agora, eu vou fazer assim, eu vou puxar esse fio, ó, puxa, e conforme eu puxo, ele vai fechando. Olha como ele fecha a meia. Ele fecha essa abertura. E aí, eu aproveito que o fio do início do trabalho ainda tá aqui e dou um nó. Pego a ponta lá do início do trabalho, que eu ainda não tinha arrematado, e dou um nó. Mais um, que é pra ficar bem firme. Olha,
fechei a pontinha da meia. Dessa forma, fica bem fofinho aqui, bem macio, não machuca. Só que eu preciso reforçar, porque do jeito que tá feito aqui, ela pode se soltar, pode arrebentar esse fio. Então, há a necessidade de reforçar. Então, com delicadeza, eu vou fazendo assim, ó, passando de um lado pro outro a agulha. E fazendo uma costurinha bem suave, para garantir que essa pontinha de meia aqui não vá abrir conforme a pessoa for usar. Nos dois sentidos, passo assim, ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro. E eu estou fazendo isso do lado direito mesmo da meia. A gente fazendo delicadamente, não vai ficar nada grosseiro nem muito aparente, ó. Já deu uma firmeza aqui. Se você tiver dúvida de que esteja bem firme, pode colocar no pé e ver se não vai ficar abrindo. E agora eu já posso jogar o fio pro lado de dentro e arrematar. Aliás, eu vou arrematar todos os fios agora. Coloco o fio lá pra dentro, ó. E vou virar a meia do avesso. Do avesso eu já vou arrematar o fio. E eu faço assim, ó, para fazer o arremate, eu passo o fio por alguns pontos. Lá pra frente e vou passando. Todo lado do avesso, não se esqueça, sempre fazer isso do lado do avesso. Passei um pouco indo, agora eu faço aqui, ó, voltando. Passa por dentro de algum pontinho aqui e começa a fazer o processo voltando. E de novo, indo. Então, eu subo e desço esse fio algumas vezes aqui, para ter certeza de que ele não vai escapar. E vou arrematar. Vou cortar. Vou cortar o excesso, mas deixa um pouquinho, tá? Deixa um pouquinho de ponta, não corta muito rente, para que essa ponta não acabe escapando e indo pro lado direito. Eu vou arrematar todos os fios e já mostro ela pronta. E esse é o resultado final da peça. Se você ficou comigo até o final do vídeo, provavelmente fez a meia e eu espero que você tenha conseguido alcançar um resultado satisfatório. Se quiser mandar fotos, eu gosto muito de receber. Obrigada por assistir meus vídeos. Aqui no canal tem muita peça bacana e eu espero que você dê uma olhada. Quem sabe tem mais videoaulas aí que possam te interessar. Um beijo grande, eu vejo você no próximo vídeo.